Nossa, parece que você saiu de um filme de terror. A garçonete ficou paralisada no meio do restaurante. Sua mão tremeu, derramando água sobre sua saia. As risadas explodiram de uma mesa próxima. As cicatrizes em sua bochecha destacavam-se duramente sob as luzes fluorescentes. Ela não falou, não reagiu. Mas então, um adolescente sentado em uma cabine na esquina se levantou, olhou diretamente para eles e disse exatamente 6 palavras. Você já presenciou uma injustiça como essa? Escreva sim, se também partiu seu coração. Vamos ver como tudo começou. Sob as luzes brancas e frias de um restaurante modesto, Julia Carter ajustava discretamente seu crachá, enquanto observava os clientes ocuparem as mesas. O nome dela, escrito em letras pretas simples, contrastava com o uniforme bege que vestia. Uma pequena bandeira americana estava presa ao tecido, quase como um lembrete silencioso de algo maior que poucos ali conheciam. Para a maioria das pessoas, ela era apenas aquela garçonete com marcas no rosto. Mas aquelas cicatrizes eram muito mais do que imperfeições visíveis. Elas contavam histórias de coragem, sacrifício e sobrevivência. Julia havia servido 2 vezes no Afeganistão como médica militar. 3 anos antes, uma explosão causada por um artefato improvisado, IED, mudou sua vida para sempre. As marcas profundas em seu rosto e pescoço eram testemunhas de momentos em que ela colocou sua vida em risco para salvar outras. Quando voltou aos Estados Unidos, esperava recomeçar, mas o mundo civil parecia não estar preparado para aceitar suas cicatrizes. Apesar de sua experiência militar administrativa, as portas de emprego se fechavam assim que os empregadores viam seu rosto. Após meses, enfrentando rejeição após rejeição, ela aceitou um trabalho como garçonete no restaurante de Laura Harper, em sua cidade natal rural. Naquela manhã de domingo, o local estava cheio de famílias e grupos vindos da igreja. Julia equilibrava 3 pratos em um braço e carregava uma jarra de suco de laranja na outra mão. Ao colocar cuidadosamente um prato de panquecas na mesa, ouviu o sussurro inconfundível de julgamentos. Por que contratariam alguém assim? Estraga completamente meu apetite. Ela manteve a compostura, mas a jarra em sua mão tremeu levemente, perturbando a superfície do líquido alaranjado. Laura, a proprietária, assistiu à cena de trás do balcão. Em vez de apoiar sua funcionária, franziu a testa, como se Julia fosse a responsável pela tensão no ar. Um garotinho passou por ela com sua mãe e apontou diretamente para o rosto marcado de Julia. Mamãe, o que aconteceu com essa moça? A mãe puxou o filho rapidamente, dizendo alto o suficiente para todos ouvirem. Não fique encarando. É falta de educação. Julia forçou um sorriso educado, focando na respiração como sua terapeuta havia ensinado. Inspirar pelo nariz, contar até 4. Expirar pela boca, contar até 6. Esse ritmo havia sido sua âncora durante confrontos armados no Afeganistão. Agora, precisava guiá-la através do café da manhã de domingo no Tennessee. Pedido para a mesa 7, o cozinheiro chamou, quebrando o silêncio tenso. Julia respirou fundo, ajustou o crachá novamente e seguiu em frente, determinada a não deixar o preconceito vencer. Essa nova versão altera a estrutura das frases, substitui palavras-chave e adiciona detalhes diferentes, mantendo a essência emocional e narrativa do original, mas com uma abordagem mais distinta. Julia Carter carregava consigo mais do que as marcas visíveis em seu rosto. 3 anos antes, sua vida mudou para sempre no Afeganistão, onde serviu como médica militar. Um dia, durante uma missão rotineira, um artefato improvisado explodiu perto de seu comboio. Ela salvou vidas naquele momento, mas pagou um preço alto. As cicatrizes em seu rosto e pescoço eram lembretes diários daquela explosão. Não apenas dos ferimentos, mas também da coragem que mostrou ao enfrentar o caos. Quando voltou aos Estados Unidos, esperava recomeçar, mas logo percebeu que o mundo civil não estava preparado para aceitá-la. Apesar de ter habilidades administrativas adquiridas no exército, os empregadores a rejeitavam assim que viam suas cicatrizes. Para muitos, elas pareciam assustadoras ou incômodas. Após meses de tentativas frustradas, ela aceitou um trabalho como garçonete no restaurante de Laura Harper, em sua cidade natal. Julia sabia que as pessoas olhavam para ela de forma diferente. Algumas evitavam seu olhar, outras sussurravam comentários maldosos. Ela aprendeu a ignorar isso, focando no trabalho e mantendo a cabeça erguida. Na privacidade de casa, às vezes tocava suas cicatrizes enquanto pensava nas batalhas que sobreviveu. Não era fácil, mas ela encontrou maneiras de seguir em frente.
Um exercício simples a ajudava nos momentos difíceis. Respirar profundamente pelo nariz, contar até 4 e soltar o ar devagar pela boca. Esse ritmo foi sua âncora em meio ao fogo cruzado no Afeganistão, e agora a guiava nos dias movimentados no restaurante. Cada comentário cruel ou risada debochada era respondido com esse mesmo padrão: respirar, contar, continuar. Apesar disso, havia dias em que as palavras machucavam mais do que gostaria de admitir. Certa manhã, um cliente a chamou de monstro em voz alta. Júlia sentiu seus olhos arderem, mas não deixou as lágrimas caírem. Em vez disso, seguiu para a cozinha, longe dos olhares curiosos. Encostada à parede fria, fechou os olhos por um momento. Era nessas horas que lembrava a si mesma do significado real de suas cicatrizes. Elas contavam histórias de coragem, sacrifício e sobrevivência. Júlia sabia que as pessoas a julgavam antes mesmo de conhecer sua história. No restaurante, os olhares eram como flechas invisíveis que a atingiam enquanto ela caminhava entre as mesas. Alguns clientes sussurravam comentários maldosos, rindo como se ela não pudesse ouvir. Outros desviavam o olhar rapidamente, como se encará-la fosse algo errado. Cada palavra cruel ou risada sarcástica era um peso extra sobre seus ombros, mas Júlia aprendeu a não deixar transparecer. Ela desenvolveu maneiras de lidar com esses momentos difíceis. Durante seu tempo no Afeganistão, descobriu que controlar a respiração podia acalmá-la em situações de perigo. Inspirar profundamente pelo nariz, contar até 4 e soltar o ar lentamente pela boca era uma técnica simples, mas eficaz. Agora, naquele restaurante movimentado, ela usava o mesmo método para enfrentar os olhares e comentários. Quando alguém fazia uma observação cruel, ela respirava fundo e continuava seu trabalho, determinada a não deixar o preconceito vencer. Apesar de sua força aparente, havia dias em que as palavras machucavam mais do que gostaria de admitir. Certa manhã, um cliente a chamou de monstro, em voz alta, sem qualquer constrangimento. Júlia sentiu seus olhos arderem, mas não permitiu que as lágrimas caíssem. Em vez disso, abaixou a cabeça e seguiu para a cozinha. Lá, longe dos olhares curiosos, ela encostou-se à parede fria e fechou os olhos por um momento. Era nessas horas que lembrava a si mesma do significado real de suas cicatrizes. Elas contavam histórias de coragem, sacrifício e sobrevivência. Enquanto isso, Lucas Parker observava tudo em silêncio. Ele percebia a tensão nos ombros de Júlia sempre que ela servia uma mesa difícil. Notava como ela ajustava discretamente o crachá antes de se aproximar dos clientes, como se estivesse se preparando para uma batalha invisível. Lucas sabia que aquelas cicatrizes eram mais do que marcas físicas. Elas representavam algo maior, algo que ele ainda não entendia completamente. Mas, mesmo sem compreender todos os detalhes, ele via claramente a coragem silenciosa de Júlia. No final do turno, quando Júlia finalmente tirou o avental e guardou o caderno de pedidos, ela olhou para o reflexo no vidro da janela. Suas cicatrizes estavam ali, visíveis como sempre, mas algo parecia diferente. Ela não sabia explicar, mas sentia que estava começando a enxergá-las de outra forma. Não como defeitos, mas como testemunhas de sua luta e sobrevivência. E talvez, apenas talvez, alguém mais pudesse vê-las dessa maneira também. No silêncio tenso do restaurante, algo extraordinário aconteceu. Lucas Parker, o adolescente que observava tudo discretamente, decidiu agir. Ele se levantou de sua mesa e caminhou até o centro do salão, seus olhos fixos em Júlia. A sala inteira paralisou, curiosa para saber o que ele faria. Sem hesitar, ele disse em voz alta: "Ela salvou a vida do meu pai 2 vezes." As palavras ecoaram como um trovão, cortando o ar pesado de julgamento. Lucas tirou do bolso uma fotografia antiga, mostrando seu pai ao lado de Júlia durante o tempo em que ambos serviram no Afeganistão. Na imagem, os dois sorriam confiantes, sem as marcas que hoje moldavam o rosto dela. Era uma janela para o passado, uma prova incontestável de coragem e sacrifício. O impacto foi imediato. Um veterano idoso, sentado em um canto, levantou-se lentamente. Ele endireitou a postura e ofereceu uma saudação militar formal a Júlia. "Senhora, eu errei", disse ele, sua voz carregada de remorso. "Eu deveria ter perguntado sua história antes de formar uma opinião." Outros clientes começaram a se levantar, um por um, em um gesto silencioso de respeito e arrependimento. Laura Harper, a proprietária, aproximou-se de Júlia com lágrimas nos olhos. "Eu nunca soube",
murmurou ela, suas mãos tremendo. Nunca perguntei. Júlia apenas balançou a cabeça levemente, aceitando o pedido de desculpas sem precisar dizer nada. Não era necessário. Naquela tarde, o ambiente mudou completamente. As mesas, antes símbolos de isolamento, tornaram-se pontos de conexão. Até mesmo Sofia, a colega que evitava ajudar Júlia, aproximou-se timidamente para pedir perdão. Fui egoísta, admitiu ela. Mas quero mudar isso. Lucas observava tudo com um leve sorriso. Ele sabia que suas palavras haviam tocado corações e transformado mentes. O que começou como um ato individual de coragem tornou-se um movimento coletivo de entendimento e admiração. Para Júlia, aquelas cicatrizes, antes vistas como sinais de rejeição, agora brilhavam como símbolos de força compartilhada. A energia no local parecia renovada, como se uma nuvem escura tivesse sido dissipada. Cada pessoa presente sentiu o peso da lição aprendida naquele dia. Às vezes, basta uma única voz para mudar a forma como todos enxergam o mundo. O restaurante estava em silêncio quando Júlia finalmente se levantou para falar. Sua voz, antes abafada pela dor e pelo preconceito, agora ecoava com uma clareza que tocava cada pessoa na sala. Ela não precisava de aplausos ou reconhecimento. Tudo o que queria era ser compreendida. As marcas que carregamos, ela começou, sua voz firme mas suave, não são defeitos. São capítulos de histórias que muitos nunca terão coragem de viver. Ela olhou ao redor, seus olhos encontrando os de Ethan, que sorriu timidamente. Não importa onde estejamos ou o que façamos, todos nós enfrentamos batalhas invisíveis. Algumas deixam cicatrizes na pele, outras no coração. Mas essas cicatrizes nos lembram do que superamos e da força que descobrimos dentro de nós. Júlia fez uma pausa, tocando levemente a linha marcada em seu rosto. Hoje aprendi algo importante. Não é sobre como as pessoas nos veem no início, mas sim sobre como elas podem mudar a maneira de enxergar quando conhecem nossas histórias. Obrigada por me lembrarem que ainda há bondade neste mundo. Enquanto ela terminava, um homem idoso, veterano do Vietnã, levantou-se novamente. Ele estendeu a mão para Júlia e ela a apertou com gratidão. Um gesto simples, mas cheio de significado. Era como se toda a sala respirasse aliviada, liberta de um peso invisível que havia pairado sobre eles. Do lado de fora, o sol começava a se pôr, lançando raios dourados através das janelas. O restaurante, antes um lugar de tensão e julgamento, agora parecia iluminado por uma nova energia. Ethan observava tudo com um sorriso discreto, sabendo que suas palavras haviam transformado mais do que apenas uma manhã agitada. Quando Júlia saiu pela porta, ela sentiu algo diferente no ar. Não era apenas o vento fresco contra seu rosto, mas a certeza de que suas cicatrizes não eram mais feridas abertas. Eram símbolos de coragem, de sacrifício e, acima de tudo, de esperança. Talvez, pensou ela, o verdadeiro poder das cicatrizes seja lembrar ao mundo que a beleza está nas histórias que elas contam. Histórias de luta, resiliência e humanidade compartilhada.